Nós às vezes temos necessidade de pegar alguns paradigmas para poder entender a nossa própria realidade. Eu estou com um livro aqui que tem sido interessante para a minha vida, de Davi Servan Schreiber. É um médico, é um livro chamado Anticâncer. Esse médico é um cientista de ponta no campo da neurologia, é um francês que mora em Pittsburgh e que desenvolveu um trabalho de tomografia computadorizada para ver o funcionamento do cérebro, e que por uma razão que eles tinham escolhido alguns estudantes que eles pagavam para fazer a excitação usando algumas substâncias para fazer a movimentação do cérebro. Um dos estudantes falhou e ele disse: eu era o mais incompetente na área de máquinas. Resolveu se colocar à disposição dos outros dois companheiros, um outro médico, psiquiatra, neurologista e um físico. E quando eles estavam examinando o paciente, que era ele, descobriram que ele tinha um câncer no cérebro, do tamanho de uma amêndoa, de uma noz. E aquilo mudou a vida dele. Ele passou a ter uma outra visão da realidade. E eu quero ler um pedacinho aqui de um trecho dele para você entender o que acontece conosco também. Nós ontem vimos ligeiramente o problema da arrogância de um general quando ele se vê doente, mas ele está esperando, na expectativa de coisas grandes para ser tratado. É a nossa teomania. Esta palavra, ela revela o que o pecado fez em nós. Nós queremos ser como Deus. Teomania é a necessidade que nós temos de reconhecimento, de onipotência, de sermos vistos, e isto enche o nosso ego. Nós vimos ontem também aquela pesquisa em 1440 empresários que não quer ver os seus defeitos, não admite ver as suas próprias falhas. E o Schreiber, ele procura mostrar, ele disse que ele era muito orgulhoso, ele era um cientista de ponta, ele era uma pessoa que estava no ápice da pesquisa, e quando ele se vê com um tumor canceroso, ele agora recebe um baque muito forte. Quando fiquei sabendo que tinha um tumor no cérebro, mergulhei um dia para o outro em um mundo que me parecia familiar, mas do qual, na realidade, eu ignorava tudo, o mundo dos doentes. Ele era médico, passava todos os dias no hospital, mas ele mesmo disse que passava com o nariz empinado e olhava o doente como uma estatística, não como uma pessoa. Eu conhecia um pouco o colega neurocirurgião a quem eu imediatamente me dirigi. Tínhamos pacientes em comum e ele se interessava por minhas pesquisas sobre o cérebro. Depois da notícia de minha doença, nossas conversas mudaram inteiramente. Não havia mais menção de minhas experiências científicas. Eu devia ficar nu, expor minha vida íntima, detalhar meus sintomas. Falávamos de minhas dores de cabeça, de minhas náuseas, das crises de epilepsia que podia sofrer. Privado das minhas atribuições profissionais
introduzido na categoria de simples paciente, eu tinha a impressão de que o chão se abria sobre os meus pés. Uma coisa é você ser sadio e você ser médico. Outra coisa é você ser um canceroso. A coisa muda. Eu me agarrava como podia ao meu status de médico. De uma forma um tanto patética, eu mantinha o jaleco branco e o crachá de médico para ir às consultas. Ele era um paciente, mas ele não queria tirar o jaleco e o crachá. Nos Estados Unidos, onde a hierarquia é frequentemente muito marcante dentro dos hospitais, os enfermeiros, os atendentes, os que empurram as macas e que reconhecem seu status, os chamam respeitosamente de doutor. Mas quando estamos em cima da maca e não mais usando o jaleco branco, nos tornamos senhor fulano, como todo mundo, ou mesmo frequentemente, de modo carinhoso, meu querido. Esperamos, como todo mundo, nas salas de espera que antes tínhamos o hábito de atravessar feito um bólido, de cabeça erguida, nariz empinado e evitando o olhar dos pacientes para não ter que parar no caminho. Como todo mundo na época, eu era levado para a sala de exames em uma cadeira de rodas. Pouco importava que o resto do tempo eu circulasse com um passo rápido naqueles mesmos corredores. Os padioleiros diziam, é o regulamento do hospital, e eu tinha que me resignar a abandonar até o status de pessoa capaz de andar. Eu era um doente. Estava entrando no mundo cinzento, o mundo das pessoas sem título, sem qualidade, sem profissão. Ninguém se interessava pelo que elas fazem na vida, só querem saber o que aparece na sua última tomografia. Eu percebia que a maior parte dos meus médicos não sabia me tratar ao mesmo tempo como colega e paciente. Uma noite, indo para um jantar, dei de cara com o meu oncologista, um brilhante especialista que eu apreciava muito. Também ele convidado para o jantar. Eu o vi empalidecer, se levantar e partir com uma vaga desculpa. Tive de repente o sentimento de que havia um clube dos vivos e que eu estava fazendo parte do clube dos mortos, tinha sido excluído. Comecei a sentir medo de ser percebido como pertencente a outra categoria, a das pessoas que se definem, antes de mais nada, por sua doença. Medo de me tornar invisível. Medo de deixar de existir antes mesmo de estar morto. Era possível que eu fosse morrer dentro em breve, mas eu queria ficar vivo até o fim. Ele vai descrevendo aqui o quadro dele, como foi acontecendo, e ele então faz um trabalho aqui que é interessante, eu vou ler mais aqui, e depois havia a questão lancinante da morte. A primeira reação ao anúncio de um câncer é frequentemente a incredulidade. Quando se tenta imaginar a possibilidade da própria morte, o cérebro se recusa. Como se a morte não pudesse acontecer senão para os outros. Os outros podem morrer. Tolstói descreve perfeitamente essa reação em A Morte de Ivan Ilitch.
Como muitos, eu me reconhecia profundamente nessa história. Ivan Ilitch é um magistrado em São Petersburgo e leva uma vida bem regrada até o dia em que cai doente. Escondem-lhe a gravidade do seu estado, mas ele termina se dando por conta de que está prestes a morrer. Nesse instante, todo o seu ser se revolta contra essa ideia. Impossível! Eu não posso morrer. No fundo de sua alma, ele sabia que estava prestes a morrer. Agora é Tolstói descrevendo no seu romance. Mas não apenas não conseguia se habituar à ideia, como não podia simplesmente apreendê-la. No exemplo do silogismo que tinha aprendido no manual de lógica de Kiesewetter, Caius é um homem. Os homens são mortais. Portanto, Caius é mortal. O raciocínio lhe parecia exato se se tratasse de Caius, não dele. Mas da sua própria pessoa isto era impossível. Que Caius, um homem no sentido geral da palavra, fosse mortal, era perfeitamente normal. Mas ele, Ivan, não era Caius. Ele não era um homem no sentido geral da palavra. Ele era à parte, inteiramente à parte dos outros seres. Ele era Vânia, com a sua mãe e seu pai, com Mitya, com Volodya, com sua ama e seu cocheiro, depois com Katenka, com todas as alegrias, todos os sofrimentos, todos os entusiasmos da infância, da adolescência, da juventude. Caius, por acaso conhecia o cheiro daquela bola de couro colorida de que Vânia tanto gostara? Caius tinha beijado a mão de sua mãe como Vânia? Foi para Caius que a saia de seda da mãe de Vânia tinha feito frufru? Foi Caius que tinha protestado na escola a respeito das bolinhas estragadas, dos bolinhos estragados? Ele tinha se apaixonado como Vânia? Podia presidir uma sessão do tribunal como ele? Caius é que era mortal, e é justo que morresse, mas eu, Vânia, Ivan Ilitch, com todos os meus pensamentos, com todos os meus sentimentos, é uma coisa totalmente diferente. Não é possível que eu tenha que morrer. Seria pavoroso demais. Eu não posso pertencer a essa história. Isso chama-se negação. Eu ter problemas? Não, eu sou um herói. Eu não admito. O grande problema da humanidade é a negação da sua falência. Os 1.440 empresários, só 3, admitiram alguma. E só um pôde dizer: meu problema é ego demais. Nós somos heróis. Nós somos He-Man. Nós somos o Homem-Aranha. Nós somos Batman. Nós somos... Qual outro herói aí? Superman. Nós somos Jerônimo, o herói do sertão. Vocês não conhecem isso, mas esse é do meu tempo. Faz muitos anos
em que a Rádio Nacional tinha uma novela de rádio onde havia Jerônimo, o herói do sertão. A Globo também fez, né? Mas não era igual àquela do rádio. O Moisés Veltman, que foi o autor de Jerônimo, o herói do sertão, conseguia na rádio fazer a gente ter a imaginação daquilo que a televisão não permite que você imagine. A televisão emburreceu as pessoas, porque nós temos só as imagens, e as imagens nos levam para a alfa, a onda do condicionamento de você fica ali assistindo, mas não julga, não imagina. O rádio é muito melhor. Ele deixa você com aquele barulho, cavalo correndo, você ouve os tiros, você imagina os locais. No cinema, na televisão, aquilo é muito banal demais, é muito vulgar. E nós vivemos muito de imaginação. E o homem que não tem imaginação está morto. E a sociedade moderna tem criado a proibição de você imaginar. Tudo é já feito, programado e acabou. Mas nós temos as nossas grandes lutas, mas não podemos admitir que temos. Fracassamos, mas não podemos admitir que somos um fracasso. Temos problemas de dizer quem é você. A nossa conversa é conversa de herói. Pensemos muitos mil. Estávamos conversando ainda há pouco, o irmão está lendo um livro do Charles Swindoll sobre a vida de Davi, e ele disse, mas que impressionante que eu estou vendo que Davi era um cara igual a mim. Diga, Davi é muito parecido conosco. Era um homem cheio de defeitos, um homem trapaceiro, negociante, mas um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha uma qualidade que raramente as pessoas têm, a qualidade de se arrepender. A diferença, por exemplo, entre Saul e Davi, quando Saul se vê num pecado, ele diz, pequei, e vira-se para Samuel e disse, me honra perante os anciãos da cidade. Olha só, me honra, me leva, você vai comigo e não me deixa passar vergonha. Mas Davi, quando peca, ele diz assim, pequei contra o Senhor e não sou digno. E isso nós vamos tratar um pouquinho aqui agora, porque ontem nós vimos que Naamã, o general sírio, a quem Deus dirigiu a sua vitória, estava com uma doença de aparência. E as doenças de aparência são elas causam problemas sérios. A psoríase, quando toma conta de um corpo, ela gera muitas dores emocionais, psíquicas. Eu tive o privilégio de conhecer um médico que desenvolveu um tratamento para a psoríase e ele teve uma experiência muito tremenda. A filha dele, que sofria de psoríase e ficou completamente tomada, um dia ela entrou em pânico, tomou 1 litro de álcool e depois abriu a boca, tocou fogo e explodiu. Os pedaços menores não davam 1 quilo. Aquele médico se tornou um ébrio. Ele, que era um médico, viu a impotência dele em poder curar a própria filha. Durante 10 anos ele viveu jogado pelo estado de São Paulo. E quando ele, numa madrugada, depois de um pileque daqueles homéricos, ele acordou na sarjeta, levantou a cabeça, era uma lua, daquelas luas que só Deus sabe fazer, na sua plenitude de lua cheia, ele olhou para o céu e disse, Deus, se tu existes, me dá a oportunidade
de fazer alguma coisa em prol desses que sofrem nesta área. Levantou-se dali e foi para o Amazonas. Foi para um hotel. Lá naquele hotel ele encontrou um bioquímico da Petrobras, que já tinha gasto mais de 600 mil dólares em tratamentos com a psoríase e estava no seu último caminho para depois se matar. Os dois no hotel conversam e depois daquela conversa resolvem fazer uma parceria. Ele como bioquímico, o médico com a sua grande dor, resolvem trabalhar nas essências florestais e descobrem, e o médico usa o bioquímico como cobaia e ele foi tratado. Esse médico morava em Santa Bárbara do Oeste, aqui no estado do Paraná, ou de São Paulo. Ele, antes de morrer, deixou a fórmula, porque os laboratórios não interessam por algumas coisas que curam. Os laboratórios querem paliativos e querem dar remédios apenas para manter as pessoas doentes e poder ganhar dinheiro em troca da sua ganância. Muitos desses laboratórios vivem do sofrimento alheio. Vocês conhecem a história do médico que botou o filho para trabalhar, para estudar medicina. Depois que o filho voltou, ele disse: agora, filho, você vai ficar aqui no consultório trabalhando. Eu já trabalhei muitos anos, vou passar uns meses na Europa com sua mãe e vamos passear. Depois que eles voltou, o filho disse: mãe, papai, o senhor se lembra da Dona Maria? Aquela mulher que tinha aquela ferida enorme na perna, aquela situação feia. Ele disse: lembro, filho, ela está curada, eu curei. Ele disse: é, filho, foi com o dinheiro dela que eu te botei na escola e fiz você estudar. Então ele poderia ter curado, mas é possível que a gente leve vantagens com aquela coisa. E esse remédio, hoje tem muitas pessoas, esse médico foi perseguido aqui e hoje está morando lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele foi muito perseguido aqui em Londrina, que ele teve psoríase e foi curado usando essa medicação. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que as doenças de pele nos deixam mal, que é a nossa aparência. Nós queremos mostrar para os outros que nós estamos bem. A pergunta que se faz é assim: como é que vai você? Estou bem. Está uma merda, mas estou bem. Como é que estão as coisas? Está tudo bem. O sujeito está quebrado, mas ele simplesmente finge que está bem. O que é isto? Isso é a palavra vergonha. Eu tenho vergonha de me expor e de ser visto como um fracasso. Nós vamos para Gênesis, capítulo 3. Versículo 7. Nós estamos aqui na entrada do pecado. O que é pecado? Antes de ler, deixa eu só fazer uma pequena observação. O que é pecado? Pecado é a atitude do ser humano querendo ser Deus e se tornando incrédulo em relação a Deus. Pecado, nós temos um conceito de pecado jurídico, apenas de transgressão. Mas antes de ser a transgressão, o pecado é uma atitude de onipotência, de autossuficiência, onde nós nos tornamos cheios de nós mesmos e achamos que podemos dispensar Deus.
o Senhor pode ter criado o universo, mas quem vai dirigir a minha vida sou eu. O Senhor pode até ter muito poder, mas quem vai dizer o que vai ser bom para mim sou eu. E eu quero fazer as coisas do meu jeito. E essa foi a premissa levantada para levar o homem a transgredir a palavra de Deus. E quando eles transgrediram e eles pecaram, o que diz aí o verso 7? Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A primeira coisa que aconteceu foi: abriram-se os olhos para si. Abriram-se os olhos percebendo que estavam nus. Se perceberam. E nós não gostamos quando nós nos percebemos e nos vemos que nós estamos nus. Vamos deixar esse versículo e voltar um pouquinho para o verso 25 do capítulo 2. O homem e a mulher tinham sido criados por Deus. E o verso 25 diz: Ora, tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Eles estavam nus, mas não tinham vergonha. Não se sentiam envergonhados. O que o pecado fez? Quando o ser humano pecou, então você diz, abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por quê? Não era só o casal? Por que se tapar? Por que se cobrir? Porque aí começa a história das máscaras, das tangas. Nós queremos dar uma impressão de uma realidade que nós não somos. Eu conheço muita gente aqui em Londrina falida que anda de carro de último tipo. É tudo no leasing. Ele está liso. Mas ele não pode dar o braço a torcer de que está fracassado. Ele tem que mostrar que é o dono da cocada preta. É só impressão. É só aparência. Isso acaba com qualquer relacionamento. Isso acaba com a saúde emocional, psíquica da pessoa. Por que os casamentos vão ruins? Porque nós fingimos que as coisas estão bem. Por que a sua vida não está indo para frente? Porque você é uma mentira. E essa mentira não prospera. Pode até ter desenvolvimento econômico, mas não vai ter desenvolvimento da alma. O João, escrevendo a Gaio, um filho na fé nele, ele disse assim: eu quero que você seja próspero, como próspera é a sua alma. Um homem que tem uma alma próspera é um homem que tem uma dimensão de vida diferente. Verso 8 do capítulo 3 de Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Presta atenção. Primeiro eles fizeram folhas,
fizeram tangas com folhas de figueira. E segundo, eles se esconderam atrás da moita. A história da humanidade é uma história de máscaras e de fugas, esconderijos. Eu tenho um amigo que mora em Pato Branco, ele é um gaúcho. Então ele, quando está assim conversando, ele diz: sai de trás do toco, tchê. Por que ficas aí atrás da moita? Tu não sabes que tens um Deus de amor que te aceitou? Não é que te aceitaste, não. O gaúcho é o verbo, o pronome na segunda pessoa, mas o verbo é na terceira. Ele não diz que te aceitaste, que te aceitou. É um erro permitido só para gaúcho. Ainda está aqui no Paraná? Não, Paraná. Como se estivesse no Rio Grande do Sul, mas morando No Paraná, mas o gaúcho é gaúcho em qualquer lugar do mundo. Ele é gaúcho. Quando ouviram a voz, olha assim, nós estamos falando aqui de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ouviram a voz, a palavra de Deus, a voz de Deus, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Nossas histórias são histórias de esconderijos. Parar. Por que você é tão hipócrita? Por que você é tão fingido, Pará? Você acha de? Eu não acho. Está na cara, está na sua voz, está no jeito que você faz. Lá na nossa reunião de 34, 35 com ele, membros da equipe, quando eu falava um jeito que denunciava. A sua voz denuncia quem você é. A sua conversa vai dizer quem você é. E ele estava me observando. A minha hipocrisia. Eu detestava cigarro dentro daquela. Fiz um motim lá e tirei o cigarro. Ele gostava de fumar. E tirei o cigarro de dentro da sala por 18 votos contra 35, 18 contra um voto de diferença. E fiz uma porção de coisas na base da minha hipocrisia. Isso aí até que era bom, tirar o cigarro da reunião. Mas era uma ideia perfeccionista, religiosa, mentirosa, falsa, sem valor nenhum. Nós usamos muito essas máscaras. Nós sabemos criticar o outro. O Senhor Jesus, quando aquela mulher foi apanhada em adultério e chegaram cada um com sua pedra na mão, diz: a lei ordena que sejam apedrejados os que adulteram. Cadê o marido? Cadê o adúltero? Só está a mulher? Por que só a mulher e o outro não? Quem adultera sozinho? Não existe adultério sozinho assim. Cadê o outro? Adultério sozinho só diante de Deus, quando a gente olha para a mulher do outro. Mas o Senhor diz assim: então vamos fazer um negócio aqui. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E os detalhes bíblicos são tão interessantes que diz que começou a sair a partir dos mais velhos. Aqueles que tinham mais pecados já estavam mais caminhados nessa estrada de pecado. E aí fica só ele e a mulher, e ele pergunta: onde estão os teus acusadores?
Porque tem uma turma que só vive acusando. Ele disse, Senhor, não estão mais aqui. Cadê eles? Foram embora. Ninguém te condena, nem eu. Vai e não peques mais. Ao dizer eu não te condeno, ele a perdoou. E ao dizer vai, ele garantiu que era possível viver uma vida sob a égide do poder de Deus para a nossa libertação. Agora, aqui nós temos um caso. Viver atrás da moita. E aí o verso 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Que pergunta mais besta. Que pergunta mais sem sentido. Um Deus que sabe tudo vai perguntar para o homem onde ele está? Parece sem sentido. Mas é uma pergunta extremamente importante. Porque nós não sabemos onde estamos. Nós estamos escondidos e não queremos luz para nos tratar. Nos escondemos, não sabemos. Onde estás? E qual é a resposta dele? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ó, ouvi a tua voz, ouvi a tua palavra. Mas porque eu estava nu, eu tive medo. O que o pecado faz? Ele nos leva a construir uma roupa falsa para sermos aceitos. Ele nos leva a esconder e ele produz em nós medo. Medo por causa da nossa vergonha. Infelizmente, a Igreja de Jesus Cristo, que deveria ser um hospital para tratamento das pessoas, se tornou num lugar de julgamento. Em vez dela ser uma casa que eu chamaria de Betesda, a casa da misericórdia, ela se tornou num tribunal de júri. Por isso as pessoas não se abrem, elas são trancadas. E vivem a vida toda uma falsidade, porque elas não podem se abrir. Como é que vai se abrir? Se eu chegar e contar que estou com câncer, é o que ele disse aqui, o que vai acontecer? O médico dele deu uma resposta porque ele estava na fila dos mortos e eu estou na fila dos vivos. Como é que eu vou dizer que eu tenho tendências de pedofilia? Isso não tem cura. Como é que eu posso dizer que eu sou um mentiroso? Quem é que vai dar crédito mais em mim? E se eu disser que eu sou um ladrão? Quem é que vai dar a tesouraria para mim? Só Jesus, que pegou a tesouraria e pôs na mão de um ladrão que era Judas. Só Jesus faz esse negócio. E faz isto para curar aqueles que querem ser curados. Tem um ditado que diz assim: poder, quem pode, né? Poder é querer. Querer é poder. Querer é poder. Não, o problema não é o poder, é só o querer. Não é o que eu posso fazer.
é se eu quero. A questão básica não está no poder, mas está no querer. Você vai verificar muito Jesus fazendo essa pergunta. Você quer ser meu discípulo? Quer? Então, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Uma vez, Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Quantas vezes eu quis, e vós não quisestes. A questão nossa aqui é o seguinte: você quer ser curado, você quer ser liberto, você quer ter uma vida real com Deus? Se você quer, quero dizer logo, você não pode, mas Deus pode. Você não tem capacidade, pode parar de querer fazer, porque você não pode. Mas se você quer, Deus pode. Essa é a questão. Mas a teomania quer impor a você o fazer. E aí você vai ver: ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo. Então perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Pronto, aí começa o outro problema. Primeiro você, depois do pecado, primeiro você faz uma roupa. Só que essa roupa só tapa uns pedaços. Ela é falsa, ela é falha. Depois você se esconde atrás da moita. Depois você diz o problema real. O problema real é que você tem medo. Mas na hora de você tratar, por causa da vergonha, mas na hora de tratar, você não quer ser tratado, porque você transfere a responsabilidade para o outro. Se quisermos ser curados, primeira coisa que precisa é assumir, é se apresentar como um doente. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.